Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. E aí, estão me ouvindo? Olá, boa noite. Vamos chegando. Está um barulho aí, esse barulho de chuva, né? Chuva forte aqui em Salvador hoje. Tadeu já está aqui conosco. Maravilha, Tadeu. Boa noite, Gil. Grande Aderbal. Vanessa. Ó, a galera Bora Fã já entrando aqui em alta. Oi, Ivan, boa noite. Que maravilha, Gil. Ouvindo e vendo bem, né? Muito bom. Que bom, que ótimo. Deixa eu. Que bom que todo mundo me vê e me ouve bem, maravilha. O pessoal está chegando. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Nessa noite de quarta-feira, mais uma noite de Bora Conversar. Uma noite de chuva aqui em Salvador. Não sei onde vocês estão por aí, mas aqui em Salvador é uma noite de chuva. Ó, maravilha. Tenho recados, viu, gente, importantes para falar para vocês inicialmente. Antes de chamar o nosso convidado, deixa eu pegar minha pesca para não esquecer de nada. Espera aí, um segundo. Enquanto as pessoas vão chegando, né? A gente vai dando esse recado, daqui a pouco eu vou repetir. Vamos lá. Nós temos. Fala, cabeça, fala, beleza, João. O pessoal chegando aí, vamos chegando, vamos chegando. Convida as pessoas aí, viu, gente? Manda no direct, manda no WhatsApp, copia o link da página, manda no WhatsApp aí pra galera. Alguns recados importantes pra gente falar. Lembrar que são 2 temas por mês, é uma novidade, né, agora. São 2 temas por mês no Bora Conversar. E indiquem, gente, por favor, pra gente, mandem sugestões de temas. É importantíssimo que vocês passem essas sugestões de temas pra gente, para que a gente possa fazer as nossas lives com base no que vocês pedirem. Inclusive, o tema de hoje também foi sugestão de vocês. Os temas desse mês são coragem, carência e vício. Nós teremos no dia 15 de abril vício, ou desculpe, no dia 15 de abril carência, ó, a idade chegou. E 29 de abril vício. Gente, imagine essa live sobre vício, vai dar o que falar, né? Pessoal, é o seguinte, viu, turma? Galera, mandem perguntas aqui, coloquem no chat, mandem perguntas. Quem quiser também participar ao vivo aqui, mandando uma pergunta ao vivo para o nosso convidado, sendo considerado um Bora Fã, sinaliza aqui que eu vou chamar. Não se preocupe que a gente não vai chamar ninguém de surpresa. Não vai colocar. Então ajeita o cabelo aí, organiza as coisas, se ajeita, como diz uma amiga minha, se ajeita. Se ajeita para que eu vou para fazer uma pergunta ao vivo para quem quiser. Quem quiser pode fazer uma pergunta ao vivo para vocês, para o nosso convidado. Eu quero saber aqui se Guga já está presente para poder começar a nossa live com uma história. Deixa eu colocar o nosso convidado então por enquanto. Ele já vai chegando aqui. É bom que a gente já faz essa recepção. Muitas pessoas chegando, maravilha, gente. Obrigado. Ale! E aí? Fala, meu amigo! E Tudo aí? bom? Fala, grande Maurício, tudo Cara, eu ótimo? queria fazer igual Pô, você você, tá. assim, eu colocar vários livros assim atrás, mas aí eu não tenho, eu coloquei esses negócios aqui. São medalhas, viu? Em homenagem a você aqui, ó. Tá vendo? Ah, é, eu tô vendo ali. Não, eu já vi live só as medalhas. Aí eu falei, ó, o cara já botou ali pra dizer que corre, ó. Ah, comprou por quanto essas aí? Assim, depende. Comprou onde? Cada uma tem Mercado um Livre? preço, viu? É a mais cara foi essa. Essa foi mais cara porque tem um negócio que gira Não, aqui, mas ó. aqui. Que gira assim, cara. Eu fico mexendo nela. Aí essa foi mais cara. As outras são mais baratas. Mais barato. Eu tenho esse fundo aqui porque eu faço live toda terça-feira também, É, lá no Corrida de Aventura Bahia, né? Que sim. é um perfil que eu tenho que eu falo com a galera de esporte. E eu não tenho espaço, então assim, aqui na verdade é meu computador, eu fico de costas no sentido que você tá aqui. Mas aí eu consegui deixar isso aqui como um cenário para as lives, assim, quando eu participo com alguém, ou então nas lives do Corrida de Aventura Bahia. Mas né? Porque é o que tem. Né? Se você reparar, é uma gaveta que eu fiz de estante, tá vendo? De suporte. Uma Caramba, gaveta não. que eu pintei e Com fiz. esse cenário agora atual, com esse cenário atual, que eu me recuso a chamar novo normal, é... esse cenário É, atual, cada um inventa umas coisas, né? Eu tenho aqui uma é, mesa também. Eu montei uma coisa legalzinha aqui. Tá legalzinho o que eu montei. Tá legal, tá bacana. Eu acho que dá confortável. é.
A gente tá se virando, né? Tá se Tá. adaptando, ou readaptando, se ajustando. A gente não pode ficar parado, né? Deixa eu A colocar gente não pode aqui. deixar o tempo passar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te Vai apresentar, lá. Fernando. Mas você quer que eu chame você aqui de Fernando ou de Tadeu? E aí? Rapaz, o nome que estão me dando hoje em dia eu tô atendendo, né? Falando comigo, pra mim tá bom. Essa foi boa. Falando comigo tá bom, não quero ficar sem falar com pessoas, é isso que eu não quero. Então, Me chama que eu vou, me chama que eu vou. chama de Tadeu, que a maioria chama de Tadeu. Até eu, às vezes, esqueço que eu me chamo Fernando, né? Só dar um alô pra Big, que já mandou uma mensagem aí, grande Big. Grande. Não, esse cara, ele. Mas Tadeu, Esse cara é demais. a Big e ele é bora fã Ele mesmo. é bora fã. Aí, eu já vou chamar você de Big, tá vendo? Ó, Tadeu, eu tenho uma curiosidade para falar sobre dois nomes, porque dois nomes assim, tem nomes, por exemplo, Maria e Ana, são mais um nome praticamente, né? João também. Agora, minha família, por exemplo, tem muitos dois nomes assim, tipo Fernando Lucas, meu primo. E aí, da minha família, as pessoas próximas, a grande maioria que tem dois nomes assim, meio diferentes do outro, as pessoas chamam do segundo nome. Eu acho muito curioso isso. Inclusive, não sei porquê. Você sabe por quê? Já que você tem esse dois nomes, você sabe explicar isso? Alguém aqui sabe por que isso, gente? Rapaz, Eu percebo que isso não é só na minha eu família. acho que assim, Acontece com muita gente. Quem é mais íntimo chama do segundo nome. Agora eu não sei por quê. Será que alguém que está aqui pode explicar isso ou sabe? Enquanto eu vou escrevendo aqui o tema, daqui a pouco eu te apresento. essas combinações de nomes, eu acho que antecede os nomes de novelas mexicanas. Por exemplo, Fernando Tadeu. Não combina nada com nada, o Fernando nem o Tadeu. Sabe, acho que na hora que o pai e a mãe discutem qual vai ser o nome, não, junta a preferência de um com a preferência de outro, isso é um nome como esse, que é o meu, entendeu? Mas não sei, cara, acho que porque, sei lá, Tadeu é mais curto, a galera quer falar de uma forma mais rápida. No meu caso, pela música da Cremilda. É verdade? Você vai lembrar que a gente é contemporâneo. Eu não. Não, verdade que a galera chama de Tadeu. Esse nome não, que eu não sei, não tenho nada a ver com isso. O meu Tadeu veio de São Judas Tadeu, mas a galera começou a chamar de Tadeu por causa da música da Cremilda, né? Ser o delegado, Cremilda, Tadeu. Quando eu era guri, eu ouvia tanto isso, que tinha hora que eu ficava assim, né? Ai, idiota. Não conseguia nem mais me irritar quando eu era guri, de tanto que eu ouvia isso. Mas não sei, cara, o porquê de chamar de segundo nome. E é curioso que isso acontece mesmo, né? Chama mais do segundo nome do que do primeiro. Tá bom. Deixa eu te apresentar aqui, enquanto eu coloco aqui, pra gente, se você já te conhecendo. O pessoal já tá chegando aqui, tá bombando. Fernando Tadeu, mais conhecido como Tadeu de Matilde, né? De Cremilda. Tadeu de Cremilda. Eu não sabia que era Cremilda, não. Né? Ó, David tá dizendo que Tadeu, eu adoro. Agora eu não sei se ele tá dizendo aqui, se ele adora você, se ele adora Cremilda, aí ele vai ter que se explicar, viu? Vai explicar. Gente, Fernando Tadeu, profissional de educação física, atleta amador. Amador porque ele é amador, né? Porque ele ama, entendeu? Por isso que ele é amador. Amador de corrida de aventura, treinador da Outside Assessoria Esportiva. Fernando Tadeu também é organizador do desafio Eco Trail. E Fernando Tadeu, ele em constante mudança e busca de desafios. É engraçado, porque eu encontrei Tadeu um dia desses, numa situação muito engraçada, que realmente ele busca desafio. Eu falei, beleza, então vamos nessa. É isso aí. Seja bem-vindo, Tadeu, a mais uma live do Bora Conversar. Eu quero começar fazendo a clássica pergunta do Bora Conversar. O que é coragem? Cara, eu fiquei pensando sobre isso. Eu vou te responder, vou só contextualizar a resposta. Fique à vontade. Quando eu recebi o convite para participar do Bora, eu fiquei soltando fogos, porque eu gosto pra caraca do Projeto Bora, o presencial, esse online. Sei lá, uma energia que eu não sei explicar o que atrai, mas é um negócio muito sensacional. E ao mesmo tempo, eu ouvindo o áudio do convite, né, coisa de segundos, eu ouvi o convite e ouvi o tema. E ao mesmo tempo eu pensei, caraca... E eu pensei, e o que é coragem? E fiquei buscando também essa resposta. E de várias coisas que eu pensei, a melhor síntese que eu tenho para o que é coragem é a ausência do medo do fracasso. Né? Quando você não tem medo de fracassar, você tem coragem. Né? Porque muitas vezes você não faz algo com medo de fracassar naquilo que você acredita, mas não sabe se vai dar certo. Mas a coragem, ela tem
poxa, cara, é um conjunto de coisas para você poder, de repente, ter a certeza de que aquilo é um ato corajoso, né? A coragem, para muitos, é um ato imprudente, que eles acham que é uma coragem, mas é uma imprudência. Né? Para outros, não ter medo de se decepcionar com algo. Então, eu acho que, sei lá, eu escolheria a opção de não ter medo do fracasso. Isso é coragem. Boa, boa. É interessante que tem um amigo meu que ele fala sobre a frase repetida de errar é humano. Ele fala assim, gente, a gente repete tanto que errar é humano, mas se você tem medo de errar, você não vai acertar. Então, não ter medo do fracasso. Então, ao invés de trazer a definição, você trouxe a definição da coragem como a representação, a explicação do contrário. Porque, então, é perceptível que o medo vai de encontro à coragem. É isso mesmo, né? Cara, eu diria que o medo ele tem que andar ao lado da coragem. Né? O medo ele é um freio. Né? Ele dosa a sua coragem. Você não pode ser totalmente destemido porque você vai fazer besteira. Né? O medo, ele tem que estar com você. Ele garante a sobrevivência, né? Do ser humano. O medo garante a sobrevivência. Ele garante, pô. Você não vai fazer uma coisa que você sabe que vai dar ruim pra você porque, pô, você tem medo. E aquilo vai te preservar. Então, e a coragem, você vai equilibrar. Assim, é algo que você vai fazer, mas que você já mensurou o seu medo. E quando você coloca na balança, né, aquele ato com o seu medo, ele vai dizer para você, faça, né, você tem coragem para fazer. Vai dar certo, você já mensurou tudo o que poderia acontecer, né, você viu que tem tudo para dar certo, mas de repente pode não dar. Mas você foi lá e fez com toda a prudência que deveria ser feita. Agora, as consequências, nem sempre a gente consegue planejar certinho, passo a passo. Então, eu acho que tem que ter medo, né? Medo, coragem. Né? Eu acho que só vai contra a imprudência. Né? Você pegar uma bicicleta, pegar paralela, horário de pico, numa contramão no meio da pista, não é um ato de coragem. Né? É uma imprudência. Verdade. Então, a gente só tem que saber o que é coragem e o que é imprudência na hora da gente tomar nossas decisões. Verdade. Eu acho que eu venho fazendo isso há um tempo. Não, você vai contar essa história aqui, eu quero muito ouvir, quem que não sabe, mas assim, ó, Diego Mira, que é um amigo meu, um grande amigo meu, que nunca mais eu vi, inclusive, de novo, falar saudades, Mira, ele tá no Rio aqui até, ele fala, eu já imaginei, né, que isso teria surgido, então se ninguém perguntasse, eu ia falar, a gente viveu hoje uma tragédia, ele falou, não quero falar sobre algo triste, mas hoje houve um suicídio, uma pessoa se jogou lá do elevador Lacerda. É algo, a gente também não vai poder fugir das coisas que são realidade e que tem conexão com nossa live. Então, assim, essa pergunta dele eu também queria que você dissesse sua percepção. Você acha que isso é coragem, é loucura, é impulso? Eu vou dizer logo, eu acho que o suicídio é um ato de coragem. Lembrando que é muito grave falar disso, gente, é muito sério, então, assim, suicídio sim. é um tema que a gente não pode nem falar assim, porque a gente não tem tanta propriedade. Mas, e aí, como é que você vê isso? Cara, eu ouvi, né, falar sobre isso hoje, até cheguei a ver um vídeo, mas não sei nada ainda sobre o que aconteceu. Mas pegando puramente o suicídio, cara, eu poderia dizer que é um ato de coragem, mas ao mesmo tempo não é, cara. Não sei, porque é muito delicado, como você falou, a pessoa chega num ponto de que a vida dela não vale mais nada. Então ela não tem, inclusive, nem em que aplicar sua coragem, ela não tem mais por que ter seus medos, né? Ela já desistiu de tudo. Então, eu acho que, sei lá, ao mesmo tempo que eu acho que seria, eu digo que também não seria. Então, eu prefiro pegar essa situação e colocar em uma caixa à parte. É verdade. Né? Não é uma coisa, é exclusivo, é aquilo ali, é aquele momento e que só a pessoa que não vai poder contar o porquê, né, sabe o que aconteceu, o que levou até aquele momento ali. É verdade. Então, eu acho difícil fazer alguma comparação com qualquer outra coisa, né? Se foi imprudência, se foi... sabe, qualquer coisa, eu acho que não dá. Porque só a pessoa consegue te dar uma resposta que ela não pode mais dar. Só ela.
Verdade. Não, eu estava até pensando aqui o que você estava falando, eu acho que realmente a gente não deve associar mesmo a coragem, não sei se não é. É uma questão que a mente humana precisa explicar e a gente não tem condições de falar sobre isso, mesmo que a gente não tem essa propriedade. Você foi uma coisa precisa que nem quem fez não tem como falar, né? Mas enfim, Tadeu, eu quero agora que você conte alguma história curiosa em que a coragem te ajudou. Gente, vocês não têm ideia do que Tadeu já viveu, ele vai contar as histórias dele aqui. Vocês não têm ideia do que ele passou, mas assim, uma história curiosa do que até onde a coragem levou você. Caraca, eu tenho algumas histórias, cara, sobre coragem, histórias mais, sei lá, mais simples, outras mais elaboradas. Eu não sei, assim, eu vou tentar nessa live fugir um pouco do tema esporte, né? Porque, pô, fala Tadeu, a galera, esporte. Né? Aí fica aquela coisa clichê pra caraca, o cara vai falar de aventura. Ah, o cara vai falar de esporte. Né? Então, eu vou tentar fugir em alguns temas disso daí e trazer um outro lado do Tadeu. Cara, eu vou te falar uma situação que uma coragem simples, mas foi uma coragem. Um momento que eu tive na vida que poucos puderam vivenciar. Foi quando eu comecei a trabalhar como DJ. Que coisa engraçada. Algumas pessoas ainda lembram, outras nem souberam disso. Porque foi o seguinte, cara, eu gostava de música, entendia um pouco de música e via aquilo como um hobby, né? Até o dia que eu recebi um convite para tocar numa festa. E aí o que eu falo, pô, a coragem para mim é algo que você mensura as consequências e você vê que você é capaz de fazer, né? E você não tem medo do fracasso. E aí eu fui lá, aceitei, eu achava, né, que eu era capaz de fazer aquilo ali. Quando você começa a tomar uma decisão inédita para você, você fica, né, naquela, caraca, e agora? Né, pô, vai dar certo, não vai dar, o que eu faço aqui? Enquanto é uma coisa sem compromisso, você faz super tranquilo. Mas quando você faz com compromisso, é uma outra coisa. E eu, meio assim, eu tive a coragem de aceitar o convite, fui, fiz, passei meus perrengues na primeira festa, porque eu lembro até hoje que a noiva, foi um casamento, a noiva falou, não, eu só não quero nenhuma música de pagode baiano. Nossa! E na época as músicas, e as músicas eu levava no pendrive, né? Eu botei o pendrive e falei, não vou levar nada de música baiana, ela não quer, ela é a cliente. E assim que eu cheguei lá, que eu montei, ela, sei lá, no meio da festa, ela me pediu, bota aí agora uma música lá, não lembro agora qual foi, que era um pagode baiano de sucesso na época. E eu não tinha nenhuma. E toda hora a mulher vinha, cadê? Não vai colocar não? Cadê? Não vai colocar não? Foi a primeira? Pô, sei que na época... A primeira, isso. Aí eu sei que na época tinha aquele modemzinho, né, das operadoras, eu tinha um, né, aí eu usava de pendrive, aí eu coloquei o meu chip do celular, pluguei no computador, isso a galera pedindo, baixei não sei de onde lá. Tem uma hora que a galera pede o pagodão, né? Na festa. E aí eu toquei, né? Mas assim, é uma coisa muito simples, mas eu tenho como ato de coragem, por mais simples que seja, porque eu nunca me vi em um cenário na vida onde eu iria ganhar algum dinheiro tocando música. E aí, nesse momento, eu fiquei, sei lá, quase 2 anos ou mais até, não lembro, fazendo festas, né? E foi uma decisão que eu tomei assim, a pessoa perguntou, você vai fazer? Topo? Topo. Então, eu acho que esse foi um ato de coragem bem simples, assim, né, que eu tive. Enfrentar desafios assim é um ato de coragem, né? Eu vou trazer até uma estatística, a gente está falando sobre medo e coragem, muitas pessoas não sabem, né? Não sei se as pessoas sabem, mas falar em público, por exemplo, é o terceiro maior medo da humanidade, pelo menos da última vez que eu vi, né? O primeiro maior, a gente já mencionou aqui, é morrer, e o segundo maior medo da humanidade é medo de altura. Enfrentar alturas, assim, é um ato de coragem. E a gente enfrentar isso, e principalmente para quem tem medo, porque quem não tem medo, aquilo é natural, mas para quem tem medo, eu acho que esse é um fator de potencial. Então, eu acredito também que quando você se desafia, você está utilizando a habilidade da coragem. Né? Quando você sabe que aquilo ali você não passa bem por aquilo, mas você fala, não, eu vou fazer, vou lá e faço com medo, mas e aí... Sim. É isso, como eu falo, o medo ele é um freio, então você vai sendo corajoso, né, até que esse freio ele não trava. Se chegar um momento que ele vai te travar, aí eu acho que você não deve avançar, você deve, sei lá, reanalisar
Mas enquanto ele só está reduzindo a sua velocidade, mas permite que você continue avançando, é coragem. Vai lá, se joga. Né? Você falou essa questão de altura, né? E falando em elevador Lacerda, eu já fiz rapel do elevador Lacerda, são 72 metros, eu acho, do elevador Lacerda. E assim, você passa ali todo dia, né? Você olha, você não tem a ideia do que é você estar pelo lado de fora. E na vez que eu fui, teve gente que se empolgou, pô, é massa isso aqui, pô, é bacana. Mas na hora que você olha, aí, poxa, deu aquele medo, a pessoa não foi. Eu já não tive isso, né? Eu tava com vontade, eu confiava em quem estava montando aquilo ali, né? Aquela questão que eu falo, eu mensurei quais seriam os meus riscos e vi que era possível, cara, fazer. Acho interessante isso que você está falando, né? Quando a gente tem prudência, a gente pode usar coragem com prudência. Esse é o recado, né? Cadê? É porque assim, eu vejo hoje, eu vou falar igual a galera mais velha fala. No meu tempo, o jovem hoje, ele é muito imprudente. Hoje em dia, as crianças... Ah, legal. Tô falando de criança. Porque assim, cara... Fala. É porque assim, a gente vê muito ato de imprudência acontecendo o tempo todo com a galera mais nova, que muitas vezes querem provar um grupo, alguma coisa, para poder pertencer àquele grupo. Né? Pô, tô sendo corajoso. A Juventude Transviada, do James Dean, né? Aquele filme, aquela coisa antiga. E aí, eles acabam sendo imprudentes e não corajosos. Né? É por isso que eu falo que você tem que mensurar o que é coragem, tem que ter noção disso. Porque às vezes você não está sendo corajoso, você está sendo imprudente, e essa galera que quer que você faça aquilo para fazer parte de um grupo, não vai estender a mão depois que você se estrupiar todo, não, cara. Vão só dar risada, vão se afastar, e assim vai. Então, é por isso que eu falo que tem que ter prudência para poder você, né, realmente ser corajoso. Quando você vê um cara pulando de paraquedas, outro dia eu vi um cara chamado Lady Cane, ele fez um salto com paraquedas, né, ele fez um paraquedas pequenininho, o tamanho de uma toalha. Ele foi corajoso. Por que ele não foi imprudente? O cara já tem não sei quantos 1000 saltos na vida, é um cara extremamente treinado para aquilo. Poderia dar errado? Poderia, mas iria ser um errado fora de tudo do que ele havia planejado. Mas ele planejou. Eu não consigo fazer isso, você não vai conseguir fazer isso, mas ele pode. No caso dele, é coragem fazer aquilo ali. Ele colocou em teste uma habilidade que ele possui com os riscos que ele mensurou. E achei interessante que você disse aí, então, Tadeu, que dar errado não significa que você não teve coragem. Você teve coragem e deu errado porque não era teve algum risco. Porque qualquer ato, né, de coragem ele tem um certo risco. E um ato desse, eu, por exemplo, não tenho coragem de pular de paraquedas, nem da varanda aqui, da varanda, pular de paraquedas assim. Mas não é que eu tenha medo de altura. Eu digo assim, ó, eu tenho na minha cabeça que, qual é o prazer que vai ter versus o risco, entendeu? Eu faço um cálculo e para mim não vale a pena. Mas, por exemplo, andar de bicicleta, eu ando muito de bicicleta. Eu sei andar de bicicleta urbano, e aí eu quero fazer até aqui uma pergunta que meu amigo Vitor falou. Ele falou sobre isso, né? Andar de bicicleta na cidade e na cidade de Salvador é um ato de coragem. Então eu enfrento isso porque andar de bicicleta, o trânsito é caótico, as pessoas não respeitam, motorista não respeita, caminhoneiro, que está de moto não respeita. Então, não é que eu tenha medo de altura, é que eu acho que o ganho versus o risco não vale a pena. É isso mesmo, pegando esse exemplo aí, é um ato de coragem. Quando você anda, é porque você sabe o risco que você está passando e você sabe, né, a sua capacitação para estar fazendo aquilo. Se você pegar uma pessoa que acabou de aprender a andar de bicicleta, ela não vai andar na rua em Salvador. Né? Se ela for fazer isso, ela vai ser imprudente. Então, ela vai ser imprudente, ela não vai ser corajosa. A gente pega bike, assim, eu também vou na rua de bike. Né? A preferência de muito ciclista é pedalar na pista. E eu falo, cara, eu adorava pedalar na pista. Hoje eu pedalo na pista, mas toda vez que eu vejo uma ciclovia, eu vou para a ciclovia. Porque como eu tive descolamento de retina, e eu perdi um pouco da visão periférica do olho direito, né, hoje eu tenho vida normal e tudo, mas eu não vejo o que vem do meu lado. Né, se tiver a 90 graus aqui, eu não vejo. A 90 não, até mais, eu não vejo. Menos, na verdade, né? Menos. Eu não vejo. Então, eu fico com receio
de andar sempre totalmente na rua como eu fazia antes. Então, assim, a coragem eu tenho. Agora o que eu fiz foi ajustar a minha prudência para a minha realidade atual. Ai, Mas então eu não sou. continua tendo a Ó, então eu não sou coragem. esse ciclista clássico que você está falando aí, porque eu prefiro ciclovia a qualquer coisa. Para mim, a maior invenção da humanidade é ciclovia, não tenho dúvida disso. É, Mas a gente estava falando sobre inerente. eu adoro. Tem uma pergunta de Célia Pucci, Célia Pucci, Célia Pucci, nossa Celinha, querida Celinha. A gente sempre tem que falar o nome dela em várias versões de idiomas do mundo. Ela falou: essencialmente a criança tem medo? Como poderíamos ver isso? cara, na faculdade a gente falou um pouco sobre o medo da criança, que a criança, ela tem muito assim, aquela questão de, ela faz sem o medo até que ela vê que dá ruim se ela continuar fazendo. É o famoso dedo na tomada. Enquanto ela não toma o choque, ela não para de querer enfiar o dedo na tomada, né? A criança, ela é instintiva, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu já ouvi falar, ela é instintiva, ela vai fazendo. Ela vê a altura, ela não tem noção de que se ela se debruçar muito daquilo ali, ela vai cair. Então ela não tem esse medo de, se eu me debruçar, ela é instintiva. O instinto dela é, eu quero olhar o que tem lá embaixo. Esse é o instinto da criança, eu quero olhar. Só que esse olhar pode causar um acidente. Então ela tem o medo, né, pelo que eu percebo, após fazer alguma coisa que ela viu que, pô, isso aqui eu não vou fazer de novo, não. É igual o medo de cachorro por criança também é com isso. Ela acha o cachorrinho bonitinho até o dia que né, resolve dar uma latida mais forte. Aí ela começa a ter medo de cachorro. Antes de perguntas, tem um comentário aqui que eu não li. David, né? Nosso personagem querido, ele disse o seguinte: o pessoal do fã-clube Tadeu Outside, lá do Hospital Naval de Salvador, vibra com esse homem que já teve muita coragem em vestir o branco da Marinha. Ó, sempre poético, né, David? 5 anos de marinha, né, com em torno de 30 horas à deriva. Cheguei a ficar. Foi mesmo? que é até uma história engraçada, falando sobre coragem também. Né? Eu servi a Marinha 5 anos, sendo que eu fiquei 8 meses no navio, né? Servi no navio, e era o navio que mais fazia dia de mar aqui na Bahia. Né? Porque toda hora, na Bahia Sergipe, né? Que é o distrito do segundo distrito naval. Então a gente ficava o tempo todo saindo, né? Saindo, rodando aí os lugares. E eu gostava de ficar no serviço que eu dava em viagem, que era no topo do navio, com binóculo, né? Serviço de vigia, né? Olhando as coisas. Achava aquilo ali sensacional. E aí teve um dia que a gente jogou a âncora. Na hora de tirar a âncora partiu, jogou a outra partiu, e aí pegou um cabo bem grosso, jogou na água, o peso do cabo segurou o navio. Caramba! A gente ficou lá esperando. Ficou a deriva, né, rodando, né, com a corda, fica rodando até o resgate chegar. E nisso isso foi em 2000, acho que foi 2000. Aí nisso já tinha chegado notícia aqui em Salvador que o navio tinha afundado. Sério? Que o pessoal que o pessoal tava em perigo. Porque assim, né, você quebrou a unha, mas aí quando chega na última pessoa a mensagem, depois de passar por muita gente, você perdeu o dedo. Ah, não, isso aí é. Aconteceu comigo uma coisa engraçada. Aí... Tadeu. Uma vez eu tava. Ó, tem uma pessoa aqui que eu acho que você conhece. Chamada Laisa Taimara. Eu acho que você conhece. Talimar, eu acho, né? Tem uns pessoal que fica se querendo aí pro meu lado. Se colocando aí, diga que você é casado. Ela disse o seguinte: o medo do julgamento também impede atos de coragem. Algumas pessoas preferem viver mais do mesmo e serem sempre certinhas. Falou com propriedade aí, ó, tá vendo? É interessante, Tadeu, que eu vi, tem uma história curiosa, você falou de que começa uma coisa e outra. Uma vez eu tinha 10 anos, e aí eu tava no interior, e meus primos estavam soltando fogos e eu estava dentro da casa interior. Aí um dos meus primos, ele jogou uma cobrinha, que é até proibido hoje em dia, né? Nem pode mais. Jogou pra cima. E eu tava dentro de casa e fui pra ver o que estava acontecendo, né? Aí ele jogou aquela cobrinha pra cima, né? Fogos, e caiu dentro da minha camisa.
caiu dentro da minha camisa e me queimou. Eu lembro bem, eu tirei assim, vi a parte da pele, até hoje tem uma cicatriz, eu tirei com a mão, assim, ó. A cobrinha veio com a pele e tudo. Mas o curioso é que eu tava lá, minha mãe não tava, né? Minha irmã tinha acabado de nascer, não, tinha um ano. Ela tava recém-nascida, não lembro exatamente, né, a conta, na cronologia, mas era bebê. Não, tinha acabado de nascer, era no ano que minha irmã nasceu. E aí, minha tia ligou, na época, o telefone, né, não era WhatsApp, essas coisas, ligou. Maurício tá morrendo, não sei o que lá, aí fez aquela coisa, né? Aí minha mãe enfrentou com coragem, ela teve coragem, e ela com a criança pequena, bebê no colo, fez uma viagem longa, no interior, assim, né? E passou por isso, mas porque, como você falou, né? Com uma prudência, mas aí um sentimento fez com que ela, com coragem, fosse lá. E é engraçado que quando ela chegou lá, que foi no outro dia do que aconteceu, eu já tava jogando bola. Então, foi realmente um exagero. Assim, eu passei, foi muito doloroso. Eu lembro bem desse dia, eu lembro bem de o quanto que ardeu. Mas não precisava, né? Ela ter ido, mas ela enfrentou isso aí, então. São coisas interessantes. Coragem é um negócio muito interessante, né, cara? Porque pô, a gente fica pensando assim, eu penso muito, né? Até puxando isso aí pelo que Laísa falou. Né? O medo do julgamento impede você de ter coragem, né? De, poxa, o bora conversar. O bora eu acho um ato super coragem. Quem não falou isso aqui no começo? Bora conversar é um ato de coragem. Não, totalmente, porque você resolve montar um projeto para as pessoas conversarem, né? A primeira coisa que vem na cabeça, e se der errado? Mas se você chamar um convidado e aí a galera não gostar, e se, sei lá, o pessoal não começar a seguir o perfil, não começarem a ir lá, né, quando era presencial, você começa a pensar muito de si. E se, né? Mas nesses e se's, muitas vezes não vem. Cara, e se der certo, a gente vai atingir muita gente, e se der certo, de repente esse bate-papo vai tocar em alguém que vai mudar as suas atitudes e suas ideias, e se der certo, isso vira uma remuneração, vira um trabalho, né? E se der certo, sabe, a gente pensa tudo do e se der errado, né? Porque a gente tem esse medo de, poxa, depois de falar, cadê aquele projeto, Maurício, que você participava, bora? Acabou. Não deu certo. Acabou por quê? Aí você tem que fazer, não deu certo, não. O quê? Não deu certo. Não fala mais, não deu certo. Sabe? Ainda aparece o miserável que fala, rapaz, mas desde o início eu achava que... verdade, né? Sempre tem o miserável ainda, né? Não basta a queda, tem que dar o coice. Então, cara, você fica com esses freios. E eu não tenho isso. Eu não tenho mesmo. A única coisa que eu faço é qual a consequência que fazer aquilo ali vai me levar. Isso, né? Vai me machucar. Foi um grande aprendizado isso que você falou, viu? Gostei muito dessa sua frase de cuidar com a prudência. A prudência é que faz saber se a gente está fazendo corajoso ou não. Muito bom, interessante. Mas tem uma hora que a gente tem que desistir. Desistir, essa pergunta é de Aderbal. Desistir é um ato de coragem? Chega uma hora que a gente tem que desistir e falar assim, não. E estou sendo corajoso ao desistir. E aí até de várias coisas, né? Talvez seja mais fácil desistir do que enfrentar, do que lidar. Essa relação também com... É mais fácil não ser corajoso? Rapaz, tem uma frase do Criolo, né? Aquele rapper Criolo, que é uma frase tão simples, mas que diz tanto, né? Que é saber a hora de parar é para homem sábio. Cara, parar é tão difícil quanto começar. Sabe? É tão difícil. Que aprendizado essa frase, ó. Parar é tão difícil quanto começar, nossa. Atleta sofre muito com isso, né? Porque é isso, demais, cara. Demais. Porque você começa, quando você vê, você já tá lá. Você não fala assim, você tá parado e vou fazer. Acho que em nada na nossa vida é assim. Você está maturando aquilo ali há um tempo. A sua vontade ela vem sendo despertada há um tempo. Né? As coisas, e você começa a sonhar com aquilo. Aquilo vira um sonho para você, vira um projeto. E aí você começa a realizar. Quando você menos espera, a coisa está acontecendo, está fluindo. E aí, se você vê que a coisa não está dando errado, cara, para você parar é muito difícil. Ou então, se você chegar num ponto de que você não quer fazer mais aquilo por algum outro motivo, mas você gosta daquilo,
parar é muito difícil. Então, assim, eu acho que parar é um ato tão corajoso quanto começar. Né? Por isso que saber a hora de parar é para homem sábio. Né? Você tem que ter muito consciente de que você quer parar de fazer aquilo ali. É verdade mesmo. E assim, e tem a questão também de, tipo assim, se eu parar de fazer isso agora, o que eu vou fazer? As decisões de se aposentar, por exemplo, né? Claro que a gente está falando de um cenário de privilégio, né? A maioria da população não decide se aposentar, ela não consegue, suporta mais aquilo. Não Sim. suporta mais trabalhar e precisa se aposentar, senão vai morrer. Mas existem algumas situações de privilégio que a pessoa escolhe a aposentadoria. No caso de atletas, por exemplo, mas tem outras profissões também, médicos, enfim. Esse ato de se aposentar, de aposentar-se, é um ato de coragem, né? Porque eu vou. E aí, o que eu vou fazer depois disso? E agora? No outro dia? E minha rotina? Cara, para essas aposentadorias aí que você exemplificou, né, eu diria até o seguinte, pô, o cara ele tem condições de pensar na consequência da vida dele após ele parar. Se ele não pensou ao longo desse tempo todo, cara, entendi. Entendeu? Porque assim, é uma situação que você está me trazendo de uma pessoa que tem condições de fazer Entendi. isso. É diferente daquele pai de família que ele não sabe nem quando vai parar. Ele quer parar, mas ele não sabe quando vai poder parar. Ele precisa parar até, né? Nem quer, ele precisa. Ele precisa parar. E aí você fica perguntando, cara, qual vai ser o momento daquele cara parar? Né? Ele e ela, né? Qual o momento daquela pessoa parar? Em que momento que essa pessoa vai fazer assim, eu tenho que parar aqui agora? Porque vai ser um ato de coragem fazer isso, porque ele tem várias responsabilidades que muitas vezes ele não vai conseguir eliminar com a aposentadoria. Então, assim, por isso que eu falo, trazendo só para esse exemplo que você está trazendo aqui agora, é uma situação que já era para o cara ter pensado. Porque aquilo que eu falo, ele mediu as consequências. Ele teve tempo para poder medir as consequências para ele saber o que vai fazer quando tiver que parar. Entendi. Ó, Ibsen, tem alguns comentários aqui que eu vou ler aqui, ó. Laísa tinha falado antes que ela não pula de forma nenhuma, né? De forma nenhuma, não pula de altura nenhuma, ela já tinha comentado. Ibsen falou, no mundo atual, isso é interessante, ó. Mundo atual do cancelamento, se posicionar passou a ser um ato de coragem. Mari falou que o se, sobre aquelas coisas, o se é usado sempre para travar possibilidades. Verdade, realmente, né? E até usado como desculpas também. Se posicionar sempre foi um ato de coragem. Hoje é mais difícil, né? Hoje é mais desafiador. Cara, porque hoje não sei, a percepção que eu tenho, de repente posso até falar besteira, é que assim, a gente vive, né, o show de Truman. Você viu aquele filme, né? Sim, claro. A gente vive o show de Truman. Então, isso aqui, esse mundo virtual, está ditando muita coisa. Se você se posicionar escrevendo uma carta, escrevendo num post, num muro, talvez o alcance não seja o mesmo de você estar em uma internet se posicionando. Então, assim, é extremamente corajoso você ter um posicionamento em uma rede social sobre algum tema, ainda mais quando esse tema é delicado, né? Mas o posicionamento, eu diria que é um ato de coragem, porque você também vai ter que medir as consequências do seu posicionamento. Eu estou falando de posicionamento de forma geral. A gente pode se posicionar em relação ao que a maioria da sociedade está a favor, como você pode ser contra ao que a maioria está a favor. E aí entra o cancelamento na história. Maurício, me tira só uma dúvida. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Mas só o pessoal aí. Eu estou ouvindo um delay aqui. Eu estou ouvindo perfeitamente. Gente, vocês estão nos ouvindo bem? Ó, Dai chegou aqui, gente, que é outra Borafã. Ela disse que teria uma pergunta para fazer. Dai, você quer entrar aqui ao vivo para fazer uma pergunta? Ou se alguém quiser entrar ao vivo para fazer a pergunta, fala aqui comigo que eu coloco, tá? Porque eu tenho coragem para falar não sei, caso eu não saiba a resposta. Ou pergunta, ou algum comentário, quem quiser fazer qualquer contribuição aqui, trazer uma história curiosa, fique à vontade. Tem uma pergunta que eu recebi para fazer para você, que é a seguinte: qual a maior coragem? Enfrentar o dia a dia ou enfrentar os demônios que a gente tem internamente, os nossos eus?
E aí, qual é a maior coragem dessas duas? Cara, sem dúvida, os nossos erros. Sem dúvida. Pô, você se enfrentar é a coisa mais difícil do mundo, porque você se conhece mais do que ninguém. Você sabe os seus pontos fracos, você sabe em que ponto você não consegue mais seguir, mesmo sabendo que você poderia seguir. Então, você brigar contra você, acho que é a coisa mais difícil que tem. Né? Por exemplo, agora eu tomei uma decisão para mim muito importante e que foi uma luta interna. Eu decidi que eu vou parar de organizar prova de um esporte que eu sou fanático, sabe? Eu sou louco pelo esporte. Mas chegou um momento que, após colocar várias coisas na balança, eu tomei a decisão de parar de organizar. Mas foi uma briga muito grande, minha comigo mesmo. Sabe? Uma coisa muito assim, sabe? De eu querer parar e ao mesmo tempo tendo ideias para o próximo evento. Sabe? Não, isso é... Pô, aí quando eu começava a pensar... É meio esquizofrênico isso aí, mas tudo bem. Aí eu falava, não, cara, pera aí, você não vai mais organizar não, para de pensar. Sabe? Acho que lutar contra os nossos demônios acho mais difícil. Eu vi um áudio seu, um vídeo que você se posicionou, né? Você até falou que não tinha interesse nenhum público. As pessoas já te chamaram para ser um cargo público, você teria coragem? Cargo público, Secretaria de Esporte, Coordenação de Esporte. Cargo eletivo, se candidatar, assim, quando eu falo cargo público, se candidatar. Cara, que você já foi pro... Eu teria. Né? Não, cara, eu teria, eu não veria problema nisso não, né? Eu tenho a minha ideia em relação ao que eu poderia fazer. É aquela coisa, meio que eu já mensurei os erros, mensurei os riscos, né? O que pode dar de errado é tudo aquilo que, sei lá, não tem como saber antes de algo acontecer. Mas eu teria coragem, sem problema algum. Né? Você enfrentaria sem isso, né? Algum. Aí você, com prudência, né, Tadeu? Você quer dar seu número com já? Prudência. Você quer dar seu número aqui de sua candidatura para vocês votarem? Não? Eu falei coragem, não falei vontade. Mas se alguém que estiver aqui quiser convidar, alguém que estiver aqui conhece o partido, ouvir as propostas, chamar para conversa, né, Tadeu? Não custa nada, né? Não, eu converso. Conversar normal. Eu não tenho vontade, mas posso conversar. De repente, numa conversa, a vontade ela pode surgir. Projeto, né? O ser humano que não muda de opinião não pensa. Várias coisas. Essa live aqui tá mais aquela coisa de, tipo, anotar aquelas... No nosso tempo antigo, tinha aquelas redes sociais que a gente colocava frase, né? MSN e tal. Então, eu já anotei várias aqui. Lembrando que vai ficar gravada, viu, gente? Estamos aqui perto do nosso final, então eu queria abrir agora, Tadeu, a oportunidade para você falar. Já? Daqui a pouco, né? Ainda temos um tempinho. Mas eu queria agora abrir a oportunidade para você falar dos seus projetos, divulgar o seu trabalho, falar tudo sobre tudo isso aí. Várias pessoas falaram aqui no chat sobre você, DJ, que você foi DJ no casamento. Ibe, você falou, outros falaram, o casamento de amiga e tal. Foi o casamento de Ibe. Isso foi histórico. O casamento de Ibe foi histórico, realmente. Várias coisas. Ele só esqueceu de acertar com a Coelba aí. Fora isso, foi tudo sensacional. Detalhe que me culparam, viu? Porque eles que na hora que eu cheguei na igreja, a luz falou, a culpa é de Maurício! Tava carregado assim, Maurício. Tá pra lá. Só dar um spoiler, aproveitar que você falou disso rapidinho. Dá um spoiler aqui, gente. Em maio nós teremos uma live que vai falar de casamento. Eu nem sei se podia falar isso, mas já falei. Tem uma live para falar de casamento. Então, aí, já fiz um link com o tema. Mas fala aí seus trabalhos, seus projetos. Pode falar, tá vendo? Cara, meu maior projeto atualmente está sendo ser feliz, curtir, me divertir, ser mais eu. Esse é o meu maior projeto que eu tenho de vida no momento, né? Fora isso, né, eu passando pandemia, eu tenho algumas ideias também aí com rede social, né, com algumas competições, um formato de competição ainda pretendo continuar organizando, outro que não. Mas no momento eu tô nessa vibe, assim, eu tô querendo curtir minhas aventuras, né, da forma que for possível. Entendi. Né? Tô aí na luta com a educação física aí, que com esse fechando as coisas, a gente tá ficando sem trabalhar. E aí entra mais um ato de coragem meu e de busca por desafios, né? Voltar a reviver o passado, né, vamos dizer assim, nessa atividade que eu tô exercendo.
né? Eu vejo muita gente falando assim, poxa, cara, eu amo minha profissão, só sei fazer isso. Eu já penso ao contrário, eu falo, cara, eu amo minha profissão, mas graças a Deus eu sei fazer outras coisas. Boa, boa. Então, eu não tenho esse orgulho de falar que eu só sei fazer isso. E por eu só saber fazer outras coisas, né, a pandemia está sendo cruel, mas nem tanto. Né? A gente está conseguindo se ajustar, está envolvidas, né, com pessoas sensacionais ao Isso redor do é trabalho. importante, né? Tá sempre cercado de boas pessoas, nos ajuda, né? É. Não, sempre, cara, sempre. E hoje é uma opção, cara, que eu tenho muito, assim, o prazer de poder dizer que hoje eu tenho escolhido isso totalmente para mim, porque chega um momento que você tem que conviver com pessoas que não são tão legais, porque é aquele teu momento, você tem que estar ali, né? E, cara, hoje eu me dou o luxo de falar que todo o ambiente que eu estou presente hoje, eu estou ao redor de pessoas que eu considero 100%, sabe? Isso é um eu não privilégio. estou forçado. Isso é um privilégio, eu não estou forçado ali naquele lugar com A ou com B, sabe? Até no mundo virtual eu estou assim atualmente. Eu também. Né? Porque, quer queira ou quer não, a gente acaba absorvendo um pouco das mais energias, né? Sim, sem dúvida. Eu costumo falar que, assim, eu não tenho uma religião definida, respeito todas, acredito em todas, mas não sei explicar o que é, mas eu acredito muito na energia das pessoas. Então, eu estou num ambiente que eu estou me sentindo bem, cara, é sensacional. Se eu sentir alguma coisinha naquelas pessoas ou naquele ambiente que não me faça bem, eu pulo fora. Sabe? Não soma para mim, não soma. Não fico por vaidade, não fico por interesses, não soma. Eu me afasto. É um privilégio. Diana escreveu aqui, Diana Nasce, ela escreveu que precisa de coragem para escolher com quem conviver. Cara, é só mensurar as consequências e decidir e ver, pô, você tá mesmo afim daquilo ali? Manda ver. Né? Porque, pô, eu já tomei decisões assim de ter que ficar pensando, cara, pô, eu faço isso, eu não faço, né? E, pô, eu não me arrependo das decisões que eu tomei, das coragens, né, que eu tive. Porque eu acho que eu ficaria muito mais frustrado se eu ficasse depois, poxa, por que eu não fiz aquilo, né? Por que eu não agi dessa forma? Acho que a gente tem que mensurar. Mensurou, vai dar bom? Vamos lá. Pô, tem que se jogar. Jason fez uma pergunta aqui, ó, Tadeu. Jason perguntou o seguinte: você conhece Jason? Já ouviu falar desse rapaz? Já ouvi falar nesse rapazinho aí. Quando não se tem coragem. Inclusive, eu ouvi falar sobre ele da minha boca essa semana. Quando não se tem coragem, qual o melhor caminho para encontrá-la dentro da gente? Eu acho que parte muito por ter um olhar apurado sobre si. Quando você tem coragem, qual o melhor caminho? Cara... Para encontrar a própria coragem. Se você já não tem, como é que você faz? Que pergunta, né, gente? Cara, eu vou dar a resposta com uma palavra que é totalmente ligada à coragem, mas a gente não falou até agora nela. Que é a covardia. Né? Então, assim, se você não tem coragem, tá buscando uma coragem dentro de si, veja se antes de encontrar a coragem, você encontrou a covardia. Se você encontrou a covardia, tem alguma coisa errada aí nesse caminho. Que aí cada um vai saber o que está de errado na sua vida, que fez encontrar primeiro a covardia. Que a covardia, eu não digo a covardia somente como aquele ato de algo contra alguém. Né, alguém ou outra pessoa, porque esse alguém pode ser você. O ato covarde é o ato de você, podendo agir, você não age. Isso é uma covardia. Você pode agir. Nossa, que aula, viu, Tadeu? Que aprendizado. Você, covarde, você podendo agir e não age. Por exemplo, quando você pode defender alguém, pode se envolver em algo que pode evitar alguma coisa. Você se isentou, você é covarde.
Né? Então, eu estava vendo um experimento social que um cara vestido de empresário, paletó, não sei o que, se jogava no chão, né? Tropeçava propositalmente, todo mundo ajudava. Veio outro como mendigo, fazia a mesma coisa, no máximo as pessoas olhavam e continuavam andando. Então, todos aqueles que olharam e seguiram foram covardes. O que também não quer dizer que aqueles que ajudaram o rapaz de paletó foram corajosos. Porque eu não sei a reação deles se fosse o mendigo. Caramba. Então eles também podem ser covardes. Então, assim, a covardia você pode fazer e você não faz. Né? A covardia é você, sei lá, trazendo pro mundo de infância. Na hora que a gente ia brigar. Quando juntava um grupinho para brigar com outro grupinho. Bater de galera. A gente só mirava o menor. Isso é covardia, né? Coragem seria mirar no maior. Mas é audácia também, né? Maior, Audácia, né? Não eu é? acho que na verdade é maluquice, então, viu? Mas tudo bem. Brigar é doideira de qualquer forma, não tem pra onde correr. Mas eu acho que, falando dessa pergunta do Geis, eu acho que é isso. Você vai buscando dentro de você a coragem. Se você encontrar antes a covardia, repense. Caramba. Repense aquilo ali. Um grande aprendizado. Porque você está se isentando de alguma coisa, você está se podando de alguma coisa, e isso não está te deixando ser corajoso. Né? Eu tenho tempo ainda para falar? Tem. Pô, quem chegou aí agora? Boa noite. Boa noite. Caraca. Tem tempo. Pode concluir. Gêmeo, daqui a pouco Guga vai. Tá um pouquinho baixo, viu, Guga? Vai concluir, vai lá. Guga, show de bola. Né? E assim, né? Até me perdi no ponto, eu vi Guga aqui, me perdi no ponto. Mas falando na covardia, né? É aquela coisa, você tá buscando coragem para fazer algo. Você já mensurou tudo aquilo, né? Como eu acho que é a coragem, mensurou os riscos, calculou tudo, a prudência. Mas na hora de executar, sabe assim, você pensa, cara, tem tudo para dar certo. Ah, mas não sei. Aí você fica naquele não sei, né? Você não tem, é até redundante falar, né? Mas você não tem a coragem, a iniciativa de pôr em prática aquilo que você acredita. Então você está sendo covarde, cara. Mas covarde com quem? Com você mesmo. Você está se podando. Você está impedindo a sua evolução, o seu avanço, a sua melhora. Você está não se permitindo a fazer algo. Então isso, eu acho que é uma covardia tão grande, você com você, que impede de encontrar coragem aí dentro. E aí eu vou, falando bem rápido para poder Guga também falar, trazer a ideia de quando eu tive o descolamento de retina, né? Quando eu tive o descolamento, muita gente não sabe o que é um descolamento de retina, mas seria o primo rico da cegueira. Porque no descolamento de retina você enxerga um pouco, na cegueira você não enxerga nada. Então, eu quando eu comecei a perceber que tinha uma mancha imensa no meu olho, que eu estava enxergando só uma fresta, né, a primeira coisa que eu tive foi coragem de buscar um médico. Aí você fala, mas aí não foi coragem, pô. Pô, imagina se eu chego no médico e ele me dá a notícia que eu vou ficar daquele jeito para sempre. Verdade. Será que você não tem que ter coragem para chegar lá? Né? Então muitas pessoas não procuram um médico com medo do que elas vão ouvir dele. Tem gente que não faz exame. Tem um amigo meu que fala, só tem doença que faz exame. Então aí eu fui, e na hora que o médico falou com o outro, assim, isso é uma DR, eu já sabia o que era DR, né? Na faculdade fala um pouco sobre essas coisas. Já tinha ido no Google também. E aí e na hora eu perguntei pra ele assim, doutor DR é descolamento de retina, não é? Ele descolamento. Aí, pô, assim, eu, na mesma hora, eu pensei, cara, eu tenho duas opções. Resolver ou ficar cego. Né? A que estava mais fácil era a segunda, porque o plano de saúde não cobria, a cirurgia era num valor que eu não tinha grana, e aí começa toda uma correria que, no fim, tudo deu certo. Só perdeu um pouquinho da periférica, mas estou enxergando tudo em Full HD. Não é 4K, mas é Full HD. Legal. Ó, muita gente querida chegando aqui. Guga! Falando, Jackson, querido, Jackson, saudade, viu, Jackson? Saudade mesmo.
Muita gente querida aqui. Gente, nosso convidado, Guga. Muita gente Muita gente querida. Guga foi convidado aqui agora, né, um grande Bora Fã, para contar uma história. Para quem não sabe, Guga Bezerra, contação de história aí, um dos maiores e melhores contadores de história da humanidade, do mundo e de Pernambuco. Não faço negócio. Não, meu Deus do céu. Nós pernambucanos já temos mania de grandeza. E você Não, isso é verdade. Isso é verdade. A gente poderia fazer uma live só sobre mania de grandeza. Aí colocava a bandeira de Pernambuco, pronto, resumia lá. Mas assim, aí acho que a conexão dele ficou ruim na hora. Mas assim, convidamos o Guga para ele contar uma história aqui que falasse sobre coragem. Então, o que será que pode vir dessa história sobre coragem? Enquanto isso, deixa eu ler aqui um comentário de Aderbal. Aderbal também é um cara incrível. Tem várias colocações impressionantes. Aderbal disse o seguinte: incrível pensar que muito da covardia... Eu acho muito interessante isso que você falou da covardia, viu, Tadeu? Muito de covardia de inúmeras pessoas perpassa pelo seu histórico de negação externa. E, caramba, falar em negação, a gente vai entrar num campo meio polêmico, né? Cara, deixa eu só dar uma visualizada total nesse comentário do Aderbal. É um negócio complicado de se tocar, né? Mas tem a ver, cara. Assim, não sei se essa foi a ideia que o Aderbal falou, da aceitação da pessoa que influencia nos seus atos e que pode chegar a uma consequência covarde. Não sei se essa foi a ideia que ele quis passar. Entendi. Mas acho que em certo ponto, sim, eu até concordo. Em certo ponto eu concordo com esse tipo de pensamento. Mas agora é uma situação para se discutir bastante, né? O Guga falou que caiu a conexão, acho que eu vou tentar colocar ele de novo, mas antes, Tadeu, vamos fazer o seguinte, uma coisa que até que eu aprendi um dia desses. Vamos fazer uma pose bonita aqui pra gente sair bonito no print, porque o pessoal fica printando a tela e fez boca aberta, assim, tal, e postando. Então, quem quer postar... Olho fechado. Postem, gente, a nossa live aí nos seus stories, todas as suas redes sociais, com a hashtag legal, mas poste agora, print agora, 1, 2, 3... Pronto, aí, viu? Valeu. Deixa eu tentar colocar a Guga aqui, que ele já tá pedindo. Puxa a Guga aí. E assim, essa coisa de negação, eu falei que é polêmico, que a gente sabe que envolve várias coisas, mas talvez atrapalhe até a gente de conseguir se chegar no que a gente pensa mesmo, né? Vamos lá, Guga, sua internet voltou, dá o tempo aí pra você, fica à vontade, conta uma história sobre coragem pra gente. Só quero dizer uma coisa, Guga, que a história que você contou do seu padre, seu tranquilo, eu amei aquela história do padre seu tranquilo, que eu, sem cuidados, que eu contei pra mim. Travou de novo, Guga? Acho que a internet dele não tá ajudando. Mas o Guga contou uma história sobre um padre, que eu contar, obviamente, que foi incrível. Eu contei várias vezes pra minha filha, porque quando começa a contar a história pra ela, na metade ela já tá dormindo. Aí até que um dia ela pediu: meu pai, conta essa história de dia, que eu gostei muito. E aí, falou muito. Eu ainda não tive o prazer de ouvir as histórias de Guga, mas sei que ele é um contador sensacional, cara. É uma pena que a conexão tá ruim. Vamos tentar mais uma vez aí, se ele voltar. Senão a gente... Eu acho que quando bota o vídeo fica pesado e a conexão tá caindo. Senão fica para uma próxima. Mas já fica a dica aí, gente. Vocês podem procurar Guga Bezerra nas redes e encontrar lá. Deixa eu então voltar os recados finais aqui. Se ele conseguir entrar, a gente fecha com a história, depois eu te dou a palavra, senão a gente finaliza aqui. Só para não esquecer minha pesca aqui, nós temos os temas desse mês. Eu quero fazer um comentário sobre um ato de coragem que eu tive. Acho que a pessoa está aqui na live ainda. Boa. Mas vai, depois eu falo. Ó, nós temos os temas desse mês. Coragem, que é hoje. Carência, dia 15 de abril. Carência também tá bem badalada, hein? Carência, 15 de abril, live sobre carência. E vício, dia 29 de abril. São as lives confirmadas em abril. Eu já disse um dos temas de maio, não era para falar não, mas já falei. Reforçar, gente, mandem mensagens para o nosso inbox com sugestões de temas, com perguntas.
dicas, feedbacks, falem o que vocês acharam. É como o Tadeu falou, é um projeto feito de coração, para vocês. Então, digam pra gente o que é que vocês querem ouvir, o que é que vocês querem ver. Participem. Quem quiser participar ao vivo aqui também, sinaliza pra gente, manda uma mensagem, avisa antes, ou até avisa na hora da live, a gente coloca ao vivo tranquilamente. Através da hashtag BoraFã. Então, o BoraFã que printou aí nossa tela, pode postar nas suas redes sociais, coloca lá, hashtag BoraFã. Já tem um aqui ao vivo. Larissa falou amor próprio. Larissa, a gente vai falar de carência, né? Então, de repente, Larissa, já fica a dica para você. Prepara uma pergunta para fazer na live de carência sobre amor próprio. Se você quiser entrar ao vivo, você entra, ou então você manda no inbox para a gente que a gente faz a pergunta para o nosso convidado. Eu posso dar um spoiler sobre o nosso convidado. Ele é um cara que tem muitos títulos. E o que mais? Já dei todos os recados que eu tinha para dar aqui. Pronto. Tadeu, pode falar aí desse... Estamos terminando aqui, gente, nossa live. Fala aí o recado que você tinha para dar, e aí eu tenho. Se o Guga não entrar mesmo, aí você faz suas considerações finais. Tem alguém que está na live que você quer contar alguma história? O que aconteceu? Cara, eu tava lembrando aqui, né, falando de coragem, eu tava lembrando que certa vez eu participei de um treinamento com Chico Cláudio, né, que era sobre gestão do tempo. Esse foi famoso. Cara, era um negócio sensacional. Foi ali que eu conheci, inclusive, a Tríade do Tempo, que me acompanhou durante muitos anos, a metodologia da Tríade do Tempo. Aí, durante um período da minha vida, eu parei de utilizar aquilo ali. Tô voltando a usar, porque era sensacional, né? Verdade. E aí, cara, eu fiquei, sabe assim, encantado com o treinamento. E aí, certa vez, ele vira pra mim, tem um treinamento de gestão do tempo. Aquele que eu fiz pra você fazer lá na faculdade, né, na faculdade, o pessoal que fazia aula EAD, não sei o que, vai ter uma turma lá, vai lá. E eu, cara, mas aquele, sabe assim, eu não me via fazendo aquele treinamento que ele fez com tanta maestria, né? Aí me passou as apresentações, passou as músicas que tocava. Cara, ali eu digo que eu fui muito corajoso, porque quando eu cheguei lá, era uma sala imensa, né? Um auditório, um negócio gigante, com não sei quantas pessoas. Eu lá na frente, eu nunca tive vergonha de me apresentar em público, então isso pra mim até que não me preocupou muito. O que me preocupava mais era assim, a forma como eu iria passar, se seria tão impactante quanto a forma que ele passava, né? Então ali eu falei assim, eu fui corajoso, não fui imprudente porque eu dominava o assunto, né? Então assim, eu estava seguro do que eu ia fazer, né? Fui corajoso em aceitar fazer algo feito por Chico Cláudio. Muita coragem. Concordo com você. Uma responsabilidade grande, ali eu fui muito corajoso. Eu acho que, a internet... Guga voltou e travou. Vamos lá, Guga, vê se você consegue. Aí. Fica aí. Vamos lá. Guga? Está com delay, deve estar ouvindo a gente ainda. Oi, me escuta. Ele vai ouvir, daqui a pouco chega lá a mensagem. Ele está ouvindo ainda. Me escuta. Sim, eu estou escutando. Pode falar que a gente está ouvindo. Estamos ouvindo. Joia. A internet não ajudou. A gente insiste e persiste e dá certo. Eu vou aproveitar que... Não, mas fale, termine, Fernando. Você está falando alguma coisa. Não, ele já finalizou, ele só falou de Chico. Inclusive, Chico respondeu aqui, viu, Tadeu? Ele disse que... Eu vi aqui depois. De coragem. Ato de loucura. Esse treinamento foi famoso, realmente. Tinha um vídeo, né? Tinha um trecho de Maria Bethânia, foi famoso mesmo. Guga, realmente, não vai dar, gente. Não vai dar. Não, a internet não ajudou. Fica para... Aí, vai agora. Voltou. Agora, vai lá. Não, caiu. Caiu, não deu jeito. Não deu. Gente, obrigado. Vários comentários aqui, pessoas queridas. A Lê mandou um comentário. Muita gente boa tava aí na live, eu vi só subindo os nomes. Caraca, muita gente legal. Legal. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado por acreditarem nesse projeto, que, como eu falei, é um projeto de coração. Divulguem o nosso Instagram, participem. É feito com vocês e para vocês. Obrigado por mais um encontro. Tadeu,
Muito obrigado por aceitar o nosso convite e por abrilhantar. Foi realmente assim uma aula, várias coisas. Eu fiquei aqui realmente impactado. Vai ser uma. Vou confessar assim, as lives que eu faço eu normalmente não assisto depois, gravado. Mas essa eu vou assistir. Porque foi incrível, assim. Não que as outras não tenham sido, mas essa me deu vontade de assistir de novo. Então eu vou assistir de novo para anotar as coisas que você falou e postar na próxima rede social que inventarem. Com o prazo. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a todo mundo que chega aqui. E como a gente já tem, né, já é comum, já é padrão, passar a palavra para você, né, que é assim, nosso convidado, para fechar com as considerações finais. Muito obrigado mais uma vez pelas palavras aí das pessoas aqui. O Geisa perguntou quais são os próximos temas. Vou relembrar aqui os próximos temas, gente. Coragem hoje, carência 15 de abril, já está confirmado. E vício, dia 29 de abril. Uma dica que eu já falei, a pessoa convidada para a live de carência é uma pessoa que tem muitos títulos, então aí depois vocês vão entender por quê. E vício, dia 29 de abril. E temos também outros temas aí para maio, juntos. Tadeu, para fechar, você com a palavra, mais uma vez, obrigado. Como diz meu amigo Jason, gratidão. Rapaz, eu que agradeço, cara, participar do Bora. Eu acho muito, muito sensacional esse projeto. Né? Eu adoro conversar. Eu até brinco assim quando a gente conversa sobre um tema, sobre um meio, né, de pessoas que eu gosto muito, mas que não faz tanta parte da minha vida quanto as pessoas que eu conheço da parte esportiva, né, porque é onde eu estou mais. E eu adoro assim, estar com vocês conversando sobre assuntos diversos. Dificilmente eu consigo assistir o Bora ao vivo. Né? Hoje eu tenho que estar como convidado, não existe dizer não para esses caras, não tem isso para mim. Mas eu assisto depois, né, as lives e eu acho, poxa, tudo muito sensacional. Eu agradeço muito o convite, né? Já me deixo aqui à disposição de um terceiro convite, quem sabe aí até. Né? Então, eu só tenho a agradecer a quem tá aqui, ó, o grande pezão também, gente boa pra caraca aí, ó. Então, eu só tenho a agradecer por estar aqui, poder participar, a agradecer por vocês fazerem parte da minha vida, né? Ao longo desses 40 anos, eu tenho um pouco para contar sobre o que eu vi da vida, e sobre o que eu vi da vida, eu tenho vocês aqui nessas histórias, né? Desses 40 anos, eu acho isso muito bacana, muito, muito legal. Eu não sou o tipo de cara que eu preciso ver a pessoa todos os dias para falar para ela que eu gosto dela. Às vezes eu vejo de 10 em 10 anos, mas a intensidade da forma como eu gosto é como se eu tivesse essa pessoa todo dia ao meu lado. E assim é com essas pessoas aqui. Então eu sou muito grato por tudo. E bora conversar sempre. E logo, logo, bora conversar presencial, um junto com o outro, com muita saúde e com muito sucesso. É, verdade. Nem tenho nada para falar lá além disso, a não ser agradecer. Obrigado, Tadeu. Foi muito bom ter te encontrado naquele dia, muito bom. Surpreendente. Vamos em frente. Gente, beijos e abraços a todas e todos. Nos vemos. Lembrem de curtir a nossa página, seguir, ativar o sininho das notificações, que temos uma página no YouTube também. E Tadeu trouxe uma coisa interessante. Poxa, não deu para assistir a live ontem. Assiste gravada. Porque aí vocês podem assistir, tá lá disponível aí o nosso conteúdo. Essa também vai ficar gravado. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Tadeu. Nos vemos, né? Valeu, valeu. Tem que se ver. Tchau, gente. Obrigado.